Bom, boa noite. Em primeiro lugar, Toninho, obrigada. Daniel, Álvaro, Clique Bebê, Ed News. E acho que eu estou aqui, o Toninho falou um monte de coisa, mas acho que, em primeiro lugar, eu estou aqui porque eu sou mãe também, né? Então, assim, falar de mãe e falar de maternidade, falar de mulher é algo que me sensibiliza. Falar de empreendedorismo também me sensibiliza. O Jaime Troiano aqui, que é, em primeiro lugar, o pai, meu marido e pai dos nossos filhos, né? A gente tem 2. Então, eu falo muito, o que vocês vão ver aqui, é muito minha vivência também, como alguém que escreve sobre mulheres, mas alguém que vive como mulheres e alguém que também pensa em estratégia de marcas para as mulheres. Então, é um pouco esse combinado todo que eu tento trazer nas falas e nas vezes que eu converso com vocês. Então, vamos lá. Eu trouxe esse tema, mulheres, marcas e felicidade, e acho que vou percorrer. Quando eu pensei em organizar, eu pensei em a gente passar por esses 3 temas. Primeiro, falar um pouco de mulher, empoderamento, que é uma palavra aí da moda. Em segundo, falar muito de projeto de felicidade, entrar um pouco até na nova geração, o que vem por aí, o que essas jovens esperam, e fechar um pouco com essa nossa vivência de trabalhar com marcas e como você fala com essas mulheres hoje, que não é fácil. Quer dizer, a gente está em muitos lugares ao mesmo tempo e você tem uma outra dinâmica. Não só o celular nos acompanha no ônibus e em outros N lugares, a gente também tem todas as rodinhas girando. Eu gosto dessa metáfora, vamos dizer, da equilibrista. Então, vamos seguir aqui. Eu vou trazendo para vocês, começando com essa ideia de mulheres e empoderamento. Pensando muito nesse tema, eu fiquei falando assim, poxa, se fala muito de empoderamento e, às vezes, a gente dá só um olhar para isso, pensando que é uma questão assim, das mulheres mais fortes, das mulheres podendo fazer mais coisas. E eu parei e pensei um pouco, falei assim, empoderamento de mulheres, na verdade, acho que são várias vertentes em que as mulheres foram ou conquistaram essa posição de empoderamento. Por isso que eu falo das 6 faces do empoderamento. Eu vou primeiro começar com isso, falando, na minha visão, quais são as 6 faces desse empoderamento feminino. Então, vamos lá. A primeira delas, eu falo que é o empoderamento doméstico, porque a gente sempre acha que ficar em casa não é uma forma de empoderamento. Também na casa, a mulher se empoderou. Até por a gente trabalhar com marcas, com mídia e tal, a gente teve uma possibilidade de fazer um trabalho analisando 2.800 anúncios. Esse é um anúncio de 1964, boa parte de vocês não era nem nascido, e é um anúncio de Tabacol. O que acontecia nessa época? A maioria dos anúncios mostravam mulheres nesse sentido de submissão. Aqui é um anúncio de Tabacol, que é carpete, né? Tem que explicar para as pessoas, porque anúncio de 64 está cheio de marca morta aqui nessa época, né? Que não existe mais. Mas aqui, se a gente for olhar, você pode fazer uma aula de palestra feminina só com esse slide, porque assim, ela está no chão, ela está costurando, ele está para cima, ele olha de cima para baixo, essa mulher, e ele está lendo, né? Ele está desenvolvendo a cabeça enquanto ela está, usando a linguagem da época, ela está cosendo, né? Ali só na costura. Em 61, até voltando um pouco atrás, essa mulher também, quando a gente pensa na casa, e está escrito ali Lençóis Santista, também não existe mais, 1961, e que assim, essa é uma dona de casa feliz. E ela era feliz, quer dizer, você botava num anúncio a mãe e o filho, tá fácil, quer dizer, se comunicar com essa mulher era muito fácil nessa época. Mas as coisas vão andando um pouco. Opa, deixa eu voltar. Mas esse eu também gosto, né? Assim, é um anúncio de 63, de fórmica, a gente ainda tem fórmica, vira sinônimo de categoria, e a gente vê como que eles colocam a cozinha, quase que o palco dessa dona de casa. Mas as coisas vão andando, e essa mulher dentro de casa, a gente vai ver, quando a gente analisa longitudinalmente, o que acontece com a comunicação que retratam as mulheres, a gente vai tendo cada vez mais mulheres sendo retratadas na sua, vamos dizer, no seu chapéu profissional, e não mais só como aquela dona de casa de aventalzinho, que está ali só fazendo a comida e cuidando das coisas da casa. Então, a gente vê esse empoderamento dentro do lar e a comunicação revelando isso. Isso por um lado. Mas toda face tem um outro lado, que são os desafios, vamos dizer. Quer dizer, a gente ganha espaço na casa, mas ainda tem muito desafio nessa vertente.
que acontece? O Toninho fez uma brincadeira, né, de não ser fácil você ser mãe, você ser tudo isso. Porque, na verdade, isso são dados do IBGE, 90% das... Esse aqui não é IBGE, mas 90% das mulheres declaram fazer serviços domésticos. E a pergunta que se faz é quantos por cento dos homens declaram fazer também serviços domésticos, né? Se alguém quiser chutar, 50%. Então, a gente está falando quase a metade e declara. Declaração é aquele negócio que a gente sabe que tem muita gente lavou um prato, ele já está achando que fez. Olha, então, eu faço. Né? A mulher não, ela pensa, eu faço. Então, assim, ela fez tudo. Então, esse é um dado de 2017 desse ano. Também estava lendo numa revista outro dia e eu achei muito bacana essa frase. É da Mirla Cisne, saiu na revista Cult, que ela fala o seguinte, que as mulheres precisam sair de casa e a casa sair de dentro de nós. Porque por mais que a gente trabalhe, ganhe dinheiro, faça não sei o quê, parece que a gente sempre tem aquela responsa meio que fica aqui na nossa cabeça de que assim, ainda sou eu que tenho que fazer, ainda sou eu que tenho que ver a lista do supermercado, ainda sou eu que tenho que ver o que está na agenda do filho. A agenda de filho também ficou meio desatualizada, né? Porque hoje acho que vem tudo por WhatsApp, etc. Mas na minha época ainda era a agenda de filho que vinha para a gente abrir. Bom, primeira face é o empoderamento dentro de casa. A segunda face, que todo mundo também já acompanha isso, é o empoderamento educacional. As mulheres cresceram muito em termos do que a gente estuda e do que a gente conquistou. Se a gente voltar muito no tempo, aqui estou voltando muito, 1895, por exemplo, a aula de ginástica era só para os meninos, a educação física. Porque menina não era para ficar forte, né? E era meio deselegante, eu acho. Porque, nessa mesma época, o que sobrava para as meninas era ter aula de costura. Então, os mundos eram absolutamente... Estou falando aqui do século XIX. O que acontece evoluindo e por que a gente caminhou nessa face do empoderamento? A gente vê hoje as mulheres estudando, pessoas que têm mais de 25 anos ou mais, em média, próximo dos 8 anos, mais do que os homens ali. Mulheres, 7,9 anos, e os homens, 7,5. É como se a gente tivesse saído numa corrida de cavalo, assim, atrasado. Então, as mulheres estão estudando mais, para que a gente chegue mais rapidamente nas posições que já estão, né, vamos dizer, que os homens já conquistaram. E se a gente for olhar ensino médio, ensino superior, é só entrar nas faculdades e nas universidades, vocês vão ver. O número de mulheres é maior efetivamente no campo educacional. Então, a gente ganhou uma frente aqui bem forte. Mas também nós temos o desafio nesse campo da educação, e acho que um dos principais desafios tem muito a ver com quais os espaços que as mulheres ocupam também nessa área de educação. Essa é uma matéria do Estadão que falava o seguinte, meninas têm desempenho menor do que os meninos em ciência e matemática. Parece que menina já nasce achando que não vai ser boa em matemática, que não vai ser boa para fazer conta, que química não é para ela, e por aí vai. E isso acontece, tanto é que você surgem vários movimentos, né, tentando reverter isso. Então, o gargalo do STEM é o Science, Technology, Engineer e Mathematics, né? O americano fala o STEM. Então, assim, até um grupo que hashtag elas nas exatas, buscando isso. O ano passado, acho que o ano passado, teve um vídeo das alunas da Poli, bem bacana também, vamos dizer, mostrando que assim, mulher pode ser engenheira da Poli, tanto quanto os meninos. Quem assistiu esse filme, né, As Estrelas Além do Tempo, que é bem bacana, a gente vê o quanto... Esqueci o nome dela no filme, mas o quanto essa cientista lá na NASA sofre duplamente, sofre porque ela é uma mulher tentando provar que ela é boa na ciência, sofre porque ela é negra num ambiente absolutamente branco. Então, assim, mas é bacana isso ser retratado num filme. A própria Lego, a gente vê o quanto a Lego também vem acompanhando e mostrando essa evolução da mulher na área educacional. Então, ela acabou de lançar uma coleção também, Women of NASA, e por aí vai. Terceira frente de empoderamento é empoderamento profissional, até como consequência da educação maior, porque quando a gente pega ano após ano, a gente vê, mesmo que seja lenta, uma maior presença das mulheres no mercado de trabalho. Seja porque as mulheres querem isso, é alguma coisa que a gente gosta,
seja porque o mundo hoje é mais difícil, quer dizer, ficar nas costas só de um homem, bancar tudo o que significa dentro de uma casa. Então, acho que é um movimento duplo, mas que leva cada vez mais mulheres a estar presente no mercado de trabalho. E quando a gente olha também esse gráfico, na verdade, o que se percebe é contratar mulher é lucrativo. As empresas que têm mulheres na liderança, que têm mais mulheres no seu corpo de profissionais, elas performam melhor. Então, assim, é lucrativo ter mulher, não é só porque nós queremos trabalhar e porque nós somos boazinhas. Se a gente pensar em empreendedorismo, né, o Toninho falou da filha dele, do ciclo vivo e tal, 52% dos novos empreendimentos são capitaneados por mulheres. A gente vai ver, é educação, é empreendedorismo, são em todas as frentes que a gente acaba entrando. Mas, de novo, também na área profissional tem desafio pela frente. E um dos desafios bate um pouco com o que eu estava falando agora há pouco atrás, porque, assim, quando a gente pensa o número de horas que as mulheres trabalham fora de casa, juntando com o número de horas que as mulheres trabalham dentro de casa versus os homens, o que a gente vê? A gente vê somando horas de trabalho. A gente vê homens 51,6 e mulheres 56,4 horas por semana. Estou somando hora de trabalho, vamos dizer, remunerado e hora de trabalhos relacionados à família e à casa. Então, assim, a mulher trabalha mais do que o homem, né? Embora essa outra aqui, a gente vê que... Ui, deixa eu voltar. Isso aqui também. Você vê que eu fico caçando coisa que tem a ver com homem e mulher. Também saiu, isso aqui é do ano passado, olha lá, agosto do ano passado. Homem não vai ao médico porque trabalha mais. Quando eu li isso, eu falei, mas como assim? Né? Homem não vai no médico por N outras razões. Né? Homens que têm medo de médico. Né? O Jaime costuma dizer que mulher vai ao médico e não morre. Homem não vai ao médico e acaba tendo uma coisa muito mais séria. Mas, assim, certamente não é porque o homem trabalha mais, né? É por outra razão. Mas, ainda pegando isso, boa parte do que eu trago e discuto sobre as mulheres é com base em pesquisas que eu faço. E no meu primeiro livro que o Toninho citou, Vida de Equilibrista, eu pedi para algumas mulheres se desenharem, como que elas se desenhariam como uma pessoa que gerencia carreira, maternidade, família, marido, etc. E esse é um dos desenhos que uma das pessoas fez, e ela mostra os braços delas divididos, assim, entre um lado que tem o trabalho e outro lado que tem a família. Acho que esse é o dilema de muita gente, por mais que o mundo tenha evoluído, por mais que tenha Wi-Fi em todo lugar, eu não sei o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, até pensando no gerenciamento. Ajuda muita coisa, mas eu tenho a impressão que a gente fica ligada mais ainda do que ficaria. Essa é outra mulher, ela desenhou esse monte de bolinha assim na mão dela, e dizendo que todas essas bolinhas, cada uma dessas bolinhas era o papel. Aliás, essas mulheres me ajudaram muito a criar o nome Vida de Equilibrista, que acabou vindo dessa inspiração de muitas. E ela desenhou uma balança, como se a vida dela fosse esse monte de oscilações, como uma balança tem, né? Um dia você está mais gordo, um dia você está mais magro. Então, o humor dessa mulher também variando com tanta coisa que ela tem que fazer. Se giraria pratos. E até quando a gente pensa, né, num clique bebê, em informações para essas mulheres, tem um homem que desenhou uma roda. Viu, Toninho? Quando eu pedi para ele, até foi o Jaime que moderou o grupo dos pais para mim, esse pai desenhou uma roda, falando assim, ó, se a roda para, a casa para. Então, a minha mulher é a roda, porque assim, não pode parar, assim como no automóvel. Mas eu acho que tem um subproduto de tudo isso, da gente estar em todos os lugares, da gente trabalhar muito, que essa é uma pesquisa da Qualibest do ano passado, que falava da nova mãe brasileira, falando de um desgaste, quer dizer, que as mães avisando que precisam de ajuda. Né? Porque, por mais que a gente queira ser aí super poderosa, empoderada, tem um cansaço físico, tem um cansaço de tempo. Né? Então, acho que 2/3 das mulheres consideram a rotina difícil, exaustiva ou impossível. Então, qualquer ajuda que vier sempre é muito bem-vinda. E aí, também no meu segundo livro,
que eu falo das crianças, eu entrevistei as crianças, e eu gosto de pedir desenho também. Acho que é sempre uma coisa boa de você pedir desenho para a pessoa se expressar. Então, eu pedi para um garotinho, cuja mãe e o pai trabalhavam, desenhar o pai e a mãe, de qualquer jeito que ele quisesse, né? E aí, aqui está o desenho da mãe. Então, ele escreveu, a minha mãe passando roupa. E do outro lado ele escreveu, e o meu pai andando de bicicleta, né? Então, assim, é muito, muito curioso como na cabeça dos nossos filhos, mesmo as mães que trabalham, mesmo a gente mostrando esse mundo novo, parece que assim, a tábua de passar ainda nos persegue, né? E o pai estava lá, sossegadão, vamos dizer, andando de bicicleta. Mas eu acho que é muito porque as mães parece que a gente sempre tem que ficar assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê. O pai, de vez em quando, dá um perdido, relaxa um pouco, lê uma historinha, vão brincar, e a gente fica naquela função. Os filhos retratam isso aqui bem, né? Então, acho que ele deu um recado para a mãe, do tipo, mãe, anda um pouco de bicicleta, né? No mínimo é isso que esse garotinho está nos dizendo. Ou fala para o pai também, pai, está na hora de você passar uma roupa, né? Mas o que acaba acontecendo com essa sobrecarga, que de um lado a gente está muito poderosa, porque a gente está nas empresas, a gente tem todas essas possibilidades, é que a gente acaba vendo que muitas vezes as mulheres, nos níveis mais altos das empresas, elas acabam não tendo filho. Isso não acontece com os homens, como uma opção mesmo, porque esse gerenciamento é complicado. E quanto mais para cima você sobe, diminui o número de filhos, porque a pessoa fala assim, não, eu quero ser mãe, eu quero, mas um tá bom, porque para assumir toda a responsabilidade, e isso você não vê acontecer com os homens, porque tem alguém que está cuidando desse filho, e no caso da mulher, ela não tem essa mesma possibilidade. Também o empoderamento, a outra face é o econômico. As mulheres hoje, né, chefiam lares, elas ganham mais dinheiro, que é uma consequência. De novo, eu falei do educacional, eu falei do profissional, e você tem uma face econômica do empoderamento, das mulheres ganhando mais dinheiro e chefiando lares. Você tem 40% dos lares, com presença de homens ou não, mas que ela é o principal rendimento daquele domicílio. Então, é uma coisa que é bastante forte. Também em relação aos homens, a gente vem melhorando. Ainda tem um gap grande, a gente tem ainda 26% de rendimento menor do que os homens no mesmo cargo, mas vem andando bem lentamente, porque em 10 anos a gente só andou 4% em termos de rendimento em mesmos salários. Estamos andando, mas ainda tem desafio pela frente, também nessa área econômica, também na área de rendimentos, porque os cálculos que fazem, parece que vai levar ainda 285 anos para homens e mulheres ganharem a mesma coisa nas mesmas funções. Acho que nós não vamos mais estar aqui, né, para acompanhar esse movimento. E se a gente extrapola, não vai dar para ler, mas conceitualmente, que é o seguinte, a gente ainda está falando de realidade de mulher versus homem, mas quando a gente coloca também a questão de raça, de cor, vamos dizer, a gente tem ainda outro gap, que é as mulheres também negras, que ficam ainda abaixo nessa escala de rendimento. E esse gráfico mostra bem isso, vamos dizer. Você tem homens não negras, mulheres não negras, homens negros e mulheres negras nessa hierarquia em termos da capacidade de geração ou da capacidade de receber. Então, a gente tem um desafio grande aqui que transcende até a questão de gênero e avança para a questão de raça. E as mulheres negras acabam sendo as principais aqui prejudicadas nesse negócio. Quinta face do empoderamento, das 6, é o empoderamento do corpo, da mulher também ganhar muito mais controle sobre o seu corpo. As mulheres vivem muito mais anos, a gente tem uma longevidade grande, a gente vive mais do que os homens. A gente vive em 80, por exemplo, a expectativa de vida das mulheres era 65, hoje é 78 anos, e a gente vive 7 anos a mais do que os homens, né? A gente trabalha mais e consegue viver mais. Qual é a ciência que está por trás disso? Eu ainda não entendi, mas que a gente está vivendo mais do que eles, a gente está.
Também a gente tem controle, a gente está falando de clique bebê, de gerar bebê, mas, obviamente, as mulheres têm muito mais controle sobre o seu próprio corpo. A gente tinha quase 6 filhos na década de 70. Para mim, quase é impossível pensar em alguém com 6 filhos, e aqui a gente vai caindo hoje. A natalidade por mulher é abaixo de 2 filhos por mulher. Mas é um jeito de você ter controle de métodos contraceptivos e de outras escolhas mesmo da mulher, porque a mulher não escolhia ter 6 filhos, desculpa, ela ia tendo 6 filhos. Hoje a gente escolhe o número de filhos. Também falando de corpo, a gente tem muito mais diversidade sobre padrões de beleza possível. E talvez Dove seja ícone um pouco dessa, vamos dizer, bandeira das possibilidades de corpos. Mas, de novo, a gente tem desafio também no que tange a corpo. Você tem ainda muita... A Zara estava falando muito de uma campanha que falava das mulheres com curvas, mas aí ela foi pega, porque hoje em dia, no mundo da internet, tudo que você faz, você também está sendo vigiado 24 horas, 7 dias por semana, e as modelos que ela tinha usado eram magérrimas. Quer dizer, você fala uma campanha que tem curvas, mas, ao mesmo tempo, então ainda tem muita coisa que tem um discurso, mas, na prática, não é a mesma coisa. Ainda nessa questão do empoderamento do corpo, a gente ainda tem muita violência também contra a mulher. Todos os trabalhos aí do Disque 180, a gente tem um cliente nosso que é o Instituto Avon, que faz todo um trabalho de conscientização da violência contra a mulher. Então, a gente ainda tem uma frente para caminhar nessa direção. E, por fim, das 6 faces, é o que eu falo aqui do empoderamento na mídia. Também a mulher foi ganhando espaço na própria mídia e foi sendo, vamos dizer, retratada, literalmente retratada, porque esse anúncio é de 66, é de Ninho. Ninho, desculpa, quem preparava em 66, né, era a mãe. Mas a Nestlé fez um anúncio que a mãe nem aparece, nem o braço da mãe. O braço da mãe está aqui, né? Porque só aparece ela servindo, mas ela simplesmente foi excluída de uma imagem, né? Você só vê os filhos e você vê o marido. Então, assim, ela não era nem retratada nessa época na mídia. Se a gente for andar um pouquinho, eu gosto desse anúncio do Bradesco também, não sei se vocês não vão conseguir ler, mas ele fala assim: faça seu marido aplicar em letras Bradesco. Eu estou falando em 1974. Já tem gente aqui nascida nessa época. Então, assim, a gente tinha que pedir para o marido aplicar. Eu não posso imaginar hoje eu pedir para o meu marido aplicar em letras Bradesco. Vai lá e aplica, minha filha, né? Assim, tipo, você não, nessa época a gente tinha que pedir para ele fazer essa ponte. E aqui, coitada, acho que ela cansou tanto, esse já é de 86. Há 25 anos sobra tempo para você ler. Cláudia, porque há 25 anos os caldos Knorr diminuem seu tempo na cozinha. Mas eu fico imaginando, e ela está dormindo no sofá. Era o jeito para mostrar que o caldo Knorr, acho que era prático, né? Acho que era o jeito que eles acharam. Mas imagina hoje a gente pensar num post ou qualquer coisa, não é anúncio, ou qualquer coisa, botar uma mulher dormindo no sofá. É uma ofensa, né? Ela está largada no sofá, assim, ela está absolutamente acabada nesse sofá. E se a gente andar, talvez vocês lembrem dessa campanha do ano passado, que aí inverteu totalmente, as mulheres é que dão uma rasteira, aquele troco da Heineken, quando quem assistiu esse filme mostrava as mulheres dando uma rasteira nos maridos, e elas é que foram assistir a Champions League e deixaram eles babando sem esse privilégio. Era uma revanche do filme anterior. E eu acho que o que está por trás desse empoderamento na mídia e dessa necessidade de mostrar, tem um documentário americano que faz um trocadilho, chama Misrepresentation, mas ele fala assim que a gente não pode ser como mulher, ou não pode acontecer, se a gente não pode ver na mídia opções de ser mulher. Então, esse documentário fala muito isso, nós não podemos ser aquilo que a gente não pode ver.
Então, acho que a mídia tem um papel de retratar essa mulher, e aí, não à toa, vem todos os movimentos de femvertising, empowervertising, femvertising, todas as possibilidades de construção de um outro jeito de se relacionar e de retratar essa mulher. Acho que também a Always, quem lembra bem dessa campanha de Always, né, do hashtag Like a Girl, que também foi uma coisa bacana de trazer essa menina. Nescau tem um filme também lançado esse ano, das mulheres, das meninas fortes, que é um tema bem interessante, um filme bonito de Nescau. Essa é uma marca americana de, como é que fala? Papel toalha. E é curioso, sei lá por que essa marca... A embalagem dela é assim, é um homem forte na embalagem, é meio tradição. É como se fosse o nosso paralelo, não tem a Gina no palito? Que assim, tipo, eu não consigo imaginar o Gino naquela embalagem, só consigo ver a Gina. Parece que essa marca americana é esse mesmo jeito. Esse carinha aqui, ele é o garoto propaganda. Mas nesse ano, 2017, eles abriram uma exceção e colocaram no lugar do bonitão ali, botaram uma mulher bem grandona, com a mesma camisa que o cara está usando, mas botaram e colocaram uma assinatura que está dizendo que está celebrando que a força não tem gênero. E fizeram isso no Dia Internacional da Mulher, 2017. Então, o que a gente vê é que a mídia também vai cedendo espaços e reconhecendo que precisa mudar, né? Que nós estamos aí consumindo, fazendo, ganhando, estudando, e que a gente tem que aparecer. E você tem também, claro, cases nacionais, quem disse Berenice falando liderar não é para mim. Então, você tem um monte de movimentos da mídia trazendo isso. Mas, mais uma vez, também essa face tem desafios, porque outros autores falam que a gente tem um gap de ganhos de salário, nós temos um gap na liderança das empresas com mais homens, mas também nós temos um gap visual, em que o homem, a gente tem essa preponderância de vários jeitos e de várias formas deles mostrarem. E se a gente lembrar do Mad Men, né, as mulheres que apareciam, fora uma lá que trabalhava na criação, mas ela não era o Dawn Draper, né? Esqueci o nome dela. Ela foi subindo, ela foi melhorando um pouco. Como ela chama? Peggy Olsen, obrigada. A Peggy foi melhorando, né? Ela começou lá de baixo, ela foi até que subindo. Mas as outras mulheres, ou elas eram aquelas que seduziam, ou tinham cargos bem mais subalternos. Olha a foto dela aí. Então, assim, evoluiu da época do Mad Men, acho que a gente andou. Mas ainda a gente tem coisas na mídia, na comunicação a vencer. De novo, eu falo da questão de raça e de gênero, porque aqui especificamente de raça, porque também quando a gente acompanha ao longo do tempo o número de presença da cor da pele das pessoas que aparecem na comunicação, a gente ainda tem um país que tem na mídia uma preponderância branca que não reflete, vamos dizer, o que somos como brasileiros. Então, acho que esse é outro desafio que vale a pena colocar e caminha muito com a questão de gênero. Falei do empoderamento, que eu falei mais compridinho. Vou falar mais brevemente de uma coisa que, olhando um pouco para frente, com o que as mulheres sonham, o que a gente quer, e até olhando um pouco para a futura geração. Na Troiano, a gente costuma trabalhar marcas dentro dessa equação, que é o seguinte: seja qualquer marca que for, Clique Bebê, Mãe Terra, Amparo Maternal, Bioleve, Ed News, toda a marca, ela tem que obedecer a essa equação. Não tem jeito da gente sair daqui. Mesmo público profissional. Todos nós temos um actual self, que é como eu me vejo hoje, como eu me percebo. E todos nós temos, de um outro lado, um ideal self. Aquilo que eu quero ser, ou ser mais do que eu sou hoje, ou como eu gostaria de ser visto. Então, eu tenho um actual e tenho um ideal. Mas, assim, qual que é o papel das marcas? As marcas têm que ser veículos entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser, ou ser mais do que eu sou hoje. Então, alguém que vai, por exemplo, se aproximar de Clique Bebê é porque é uma mãe que está de um jeito e ela quer ser mais informada, ela quer ser mais preparada, ela quer ser melhor mãe. E a marca tem esse papel. Quer dizer, se não tiver isso, não existe marca, né? Não adianta a gente só reproduzir aquilo que eu sou hoje, porque senão eu não saio
do lugar. Então, a gente costuma sempre fazer investigações relacionadas a isso. A gente até vai lançar isso aqui, esse estudo completo, em outubro. Mas aqui, só para a gente ver, assim, a gente fez essa pergunta em 1999, e voltamos a fazer agora, em 2017, perguntando para as mulheres, a partir de alguns atributos, como ela se via hoje e como ela gostaria de ser. Então, quando eu vejo aqui como as mulheres se veem hoje, então as mulheres colocavam, em 99, se definiam como simpáticas, confiáveis, dedicadas, sinceras, uma coisa bem, vamos dizer, do clássico do feminino. Quando eu ando para 2017, o que elas colocaram? Elas colocaram coisas muito parecidas. No fundo, parece que tem uma identidade feminina que se preserva. Mas eu já vejo, em segundo e terceiro lugar, 2 atributos que já mostram esse sentido mais empoderado, que é, em terceiro lugar, ela se vê como inteligente, e, em quarto lugar, como boa profissional. Isso já no sentido de como eu me vejo hoje. Se a gente olha para o outro lado da equação, que é o ideal self, quando a gente entra no lado do ideal self, o que a gente vê hoje, mais do que a gente via em 99? Essa mulher coloca a vida profissional ainda mais, vamos dizer, como uma meta a ser alcançada, e deixa de lado essas questões mais clássicas do feminino. Eles ficam mais no actual self. Então, é uma mulher que realmente está buscando mais movimento, mais conquistas e mais possibilidades. E aí, de novo, sou uma curiosa do mundo das mulheres, e agora, em outubro, eu vou lançar o meu terceiro livro. E, para ele, eu fiz uma pesquisa, e, de novo, vocês viram que eu gosto de equilibrismo, eu gosto de desenho. Sempre peço para as pessoas desenharem. Isso aqui foi um desenho feito por uma menina de 20, 22 anos, e eu fiz elas pensarem sobre a vida delas, profissional e pessoal, quando elas tivessem 30, 35 anos. Como é que você quer que sua vida seja? E uma das meninas fez esse desenho para mim. Ela estava falando, mas ela começou a fazer esboçar um desenho. E ela falou assim, olha, eu não quero que a minha vida seja um quadrado, que eu fique fechada, que eu fique limitada, que eu fique sem ar. Eu quero que a minha vida seja assim, mais orgânica, que eu tenha N possibilidades, que ela vá ganhando forma sem ter uma forma mais definida. Eu acho que isso é muito o que mulheres hoje buscam, em especial a nova geração. E aí, quando a gente fala das novas mães ou mulheres que têm 20 e poucos anos, eu acho que é isso que elas buscam, né? Acabou aquele sentido de buscar um emprego, ficar lá o resto da minha vida. A vida é o constante, vamos dizer, se mexer dessa imagem, um sentido muito mais orgânico da vida do que um sentido muito mais quadrado da vida. Eu continuo... O equilibrismo me persegue, essa é a capa do meu livro que eu vou lançar no mês que vem, e eu chamei de Garotas Equilibristas, o projeto de felicidade das mulheres que estão chegando ao mercado de trabalho. Eu tirei os pratinhos da mão dessa mulher, né, porque essa geração, ela quer muitas coisas, mas assim, um pratinho de cada vez, entendeu? Também não precisa ser a mulher perfeita. Acho que é uma geração que já permite que alguns pratinhos caiam e que ela vai escolher melhor os pratinhos, talvez, do que a minha geração. E um dos resultados até desse material que eu apresento no livro, que pouca gente viu, eu monto um mapa, que vocês não vão ver no detalhe, mas um mapa mental, fruto de uma técnica de neurociência que eu usei como instrumento para eu fazer essa pesquisa, e a gente vê muito nesse mapa assim, o que essas mulheres querem. Então, de um lado tem maternidade, do outro lado tem trabalho, no meio tem equilíbrio. Essa mulher não quer abrir mão da maternidade, não é que ela deixou de querer ser mãe, também não deixou de querer trabalhar, mas ela tem um monte de outras coisas que ela busca junto com isso. E, assim, a pergunta que fica é como que vai conseguir, a gente não sabe, mas que ela tem muitos, muitos sonhos e que ela não abre mão desses projetos. Ela continua sendo uma equilibrista, só que eu costumo dizer que é um equilibrismo mais inteligente que vem pela frente do que talvez o equilibrismo do passado. E, para eu fechar, até porque estamos na Ed News, falando de comunicação, o Jaime e eu, a gente trabalha com marcas,
pergunta que fica é como que eu me relaciono como marca, como alguém que quer se comunicar de verdade com essa mulher? E nesse ano a gente estava ali celebrando o mês da mulher, de reunir o time da Troiano, que tem muita mulher, né, Jaime? Ali é um mar de mulheres, e a gente criou alguns insights que eu divido aqui com vocês. O primeiro deles é, quando uma marca se propõe a falar com mulheres, acho que uma dica é o que a gente chamou aqui de histórias cruzadas. E aí até vou ler o que eu escrevi. Falar com mulheres não é apenas eleger um tema que faça sentido para as mulheres. É eleger um tema que faça sentido para as mulheres, mas que tenha, vamos dizer, verdade dentro da empresa. Não adianta eu falar que eu agora passei a apoiar as mulheres, se isso não tem nenhuma verdade dentro da minha empresa. Tem que ser uma história que seja relevante para as mulheres, mas que também tenha, vamos dizer, eco dentro da empresa, porque senão fica uma verdade muito pouco sustentável, né, se a gente puder ampliar o sentido dessa palavra. A segunda ideia para a gente se comunicar com mulheres é o sentido, o lentes sensíveis. Essa frase tem, assim, a gente costuma dar autoria para o ex-CEO da IBM, o Louis Gerstner, que ele falava que a mesa é um lugar muito perigoso a partir do qual se olhar o mundo. Né? Então, se a gente for pensar um pouco em conhecer pessoas e saber se relacionar com o consumidor e conhecer o consumidor, você tem que sair da sua mesa, você tem que botar a barriga no balcão, andar de ônibus, andar de trem, conversar com pessoas. Então, o que a gente falava aqui de lentes sensíveis é preciso abandonar esse olhar meio etnocêntrico de achar que todas as mães pensam como eu, ou de achar que todo mundo é do jeito que minha irmã funciona. Sair um pouco desse negócio e abrir essa lente mais sensível para entender quem é que está do outro lado, já que eu vou me comunicar e quero me comunicar e quero ser ouvido por ela. O terceiro é que a gente falava de abraçar a diversidade. E aqui diversidade num sentido muito amplo, porque assim, não tem só uma maneira de falar com as mulheres, existem diversas maneiras. Também a gente não pode achar que existe um só, vamos dizer, perfil de mulher. Então, você ter essa capacidade de abraçar a diversidade, a capacidade de fugir do estereótipo, porque senão você sai de um e acaba caindo em outro. Acho que é outra dica importante para quando se relaciona com marca. O quarto é o think twice, no sentido que, muitas vezes, a gente vê coisas que marcas fazem que não pensaram duas vezes. Sai muita coisa ruim, que você fala assim, como é que alguém aprovou isso? Como é que alguém criou isso? Como é que alguém não teve, vamos dizer, uma censura? O think twice aqui é bem nesse sentido. Pensa duas vezes antes de você trazer isso para o mercado, porque está cheio de armadilha. Meio que você fazer um duplo checking ali nunca é demais. Um quinto, sobrou uma marca Audi aqui à toa, porque eu tinha um filme da Audi, mas eu acabei tirando, mas é essa ideia de todos por elas. Falar com mulher não é só reunir um monte de mulher para falar sobre mulher, mas é ter também um time diverso, né? Ele deve ser muito mais inclusivo, como o próprio, vamos dizer, o movimento da ONU, do He for She, mas acho que é uma coisa do coletivo, não é só mulher falando de mulher, acho que é homens e mulheres falando de mulher, e assim também tem que ser o time de trabalho, porque eu acho que é bacana você ter esse olhar, vamos dizer, amplificado quando você tem os dois na mesa trabalhando. E uma sexta e última aqui, que eu falo empatia sempre. Sem empatia não tem vínculo, né? Acho que a gente tem que se colocar verdadeiramente no lugar das mulheres para conseguir estabelecer relações verdadeiras, duradouras e autênticas com essas mulheres. Então, esses são os 6 insights que eu acredito que são muito importantes, até porque o que a gente vê em pesquisa, essa pesquisa também não é nossa, mas 65% das mulheres se declaram que não se veem retratadas da forma como gostariam na propaganda. Então, não custa a gente lembrar que tem caminhos, talvez, de você se aproximar melhor dessa mulher. E eu queria só, para terminar, eu vou botar um filme, só que eu preciso dar um clique aqui, que é um filme da Procter & Gamble,
Ele foi lançado também nesse ano. Dia das Mulheres é ótimo, porque aparece muito filme novo, muito filme bom também, ou outros não tão bons. Mas esse eu achei bacana porque trouxe os homens. É um filme que fez uma homenagem para as mulheres, mas ele trouxe o homem. Enfim, acho muito bonito esse filme da Procter aqui, porque ele traz essa ideia de, vamos dizer, de igualdade, mas sendo inclusivo. Acho que ele foi respeitoso, ele trouxe homens e mulheres juntos. Então, acho que ele é um grande manifesto, mas é um manifesto que não causa, porque alguns manifestos de marcas causam assim, ojeriza nos homens. Acho que essa ideia de nós vemos igualdade, né, essa hashtag deles, We See Equal, acho que é bem, bem feliz. Então, eu queria acabar agradecendo e dizendo que é isso, que eu queria compartilhar com vocês. E só para terminar, já que eu falei do terceiro livro, né, o Toninho ainda não tem aqui, assim que lançar, a gente vai sortear por um de vocês que estão aqui hoje, depois eu mando autografado também o novo livro para um de vocês, para vocês verem como é que a história continua aí da trilogia equilibrista. Obrigada, gente.